E aí, beleza? Em Illinois, Irene e Franklin estão casados há cerca de 50 anos e são muito felizes. Uma noite, Franklin percebe que ela não está comendo muito e se preocupa com a saúde dela. Irene desvia das perguntas dele e pede para ver as estrelas. O casal vai até o galpão e move várias coisas para revelar uma porta escondida. Eles descem para o porão e caminham por um túnel até encontrar outra porta, que os leva a uma sala estranha. Luzes misteriosas brilham ao redor deles enquanto são teleportados para longe, fazendo Franklin vomitar. Eles chegam a uma plataforma de observação em outro planeta, com uma vista deslumbrante do céu. Momentos depois, Franklin quer voltar, mas Irene quer ficar mais tempo. Franklin observa que, desde a queda dela no ano passado, Irene tem vontade de ir lá com mais frequência. Eles já estiveram lá 875 vezes desde que encontraram a porta e nunca aconteceu nada. Então Franklin está cansado disso. Ele acha que está na hora de contar a alguém sobre a porta, mas Irene acredita que eles devem ser os responsáveis por resolver o mistério. Quando o casal está indo embora, eles não percebem que o vizinho Byron os está observando de longe. No dia seguinte, Franklin vê Byron cortando a grama do jardim deles e reclama, achando que isso é uma invasão em vez de uma ajuda. O casal sai depois de um bate-papo superficial e Byron corre de volta para a casa dele para olhar o jardim de Franklin pela janela, apontando que mentiu sobre o conserto do seu cortador de grama. A esposa de Byron, Jeanine, está cansada da obsessão dele com os vizinhos, mas ele insiste que eles estão escondendo algo no galpão. Ele também quer se candidatar para vereador, algo que Jeanine não sabe o que achar. No centro da cidade, Franklin deixa Irene no hospital para alguns exames de rotina. O médico pergunta a Irene se ela está comendo, se exercitando e fazendo fisioterapia, mas Irene evita responder. Isso só deixa o médico mais preocupado, já que os sintomas de Irene estão piorando e ele sugere que ela precise de cuidados em casa, porque Franklin não pode mais fazer isso sozinho. Enquanto isso, Franklin vai almoçar com sua neta Denise. Ela está preocupada com eles porque um vizinho entrou em contato com ela pelas redes sociais para contar que o casal sai para passeios no meio da noite. Ela acha que eles deveriam se mudar daquela casa velha, mas Franklin recusa. Depois que os exames terminam, Irene visita a casa de cuidados. Ela coloca a conversa em dia com a enfermeira Chandra e visita um velho amigo que tem sérios problemas de memória. Irene aproveita a chance para contar sobre o teletransportador, mas o amigo esquece em segundos. Franklin chega em casa à noite e percebe que esqueceu de pegar Irene, então ele volta e a encontra esperando do lado de fora sozinha. No caminho de volta para casa, o caminhão fica sem gasolina porque Franklin também esqueceu de encher o tanque. Como a casa está vazia, Byron aproveita a chance para entrar no galpão e investigar. Ele acidentalmente derruba o celular em algumas lâmpadas quando recebe uma mensagem de Jeanine e não tem escolha a não ser sair. Mais tarde, naquela noite, Irene diz a Franklin que depois que ela morrer, ele deve vender a casa e continuar vivendo. Depois que Franklin adormece, Irene escreve uma carta se desculpando pelo que está prestes a fazer. Ela explica que cansou de esperar e que precisa fazer a própria escolha enquanto ainda pode. Então ela pega o túnel até a plataforma de observação e se prepara para abrir a última porta, determinada a sair. Mas nesse momento, uma pessoa aparece atrás dela, arfando e pedindo ajuda. De manhã, Franklin encontra Irene rastejando pelo jardim. Ela lhe conta sobre a pessoa misteriosa. Então Franklin pega um martelo e desce, apenas para encontrar o homem no meio do túnel. Quando tenta movê-lo, Franklin encontra sangue na mão. O homem é levado para a sala de estar, mas o casal não encontra feridas. Franklin está convencido de que o cara é só um viciado que se perdeu e não acredita em Irene quando ela diz que o encontrou na plataforma de observação. Então ele chama a polícia. Irene entra em pânico e acredita que o estranho faz parte do mistério. Então eles o escondem no andar de cima. Quando o policial Thomas chega, Franklin diz que o intruso fugiu. Thomas ainda quer dar uma olhada só para garantir. Então Irene fala com ele em particular. Ela diz que Franklin não tem estado bem mentalmente e que ultimamente ele tem visto coisas, então Thomas vai embora. Enquanto isso, na Argentina, Tony termina de jantar com sua mãe Estela e finge que vai para a cama. Mas na realidade, ela sai pela janela para encontrar um colega de classe. Ela mostra a casa para ele, mas ele insiste em entrar na capela ao lado. Tony se senta ao lado do garoto e tenta beijá-lo, mas ele recua e admite que está ali só por uma
aposta. Todos acham que o avô de Tony fazia parte de um culto e que a casa dela é assombrada. Nesse momento, Stella os encontra e os expulsa. Então, ela abre uma porta secreta na parede e entra em um corredor que a leva até um teletransportador como o de Franklin. Ela tira uma peça do chão e observa um estranho objeto brilhante. No dia seguinte, Stella não encontra Tony em lugar nenhum e sai com sua caminhonete para encontrá-la tentando fugir de casa. Stella a leva de volta e elas tomam café da manhã em um restaurante, onde Tony diz que está cansada de não fazer amigos. Stella concorda que é difícil viver no meio do nada, mas diz que é dever da família guardar a capela e que esse dever será passado para Tony quando ela crescer. A conversa é interrompida quando o celular de Stella alerta sobre um intruso na casa. Na capela, a porta secreta foi aberta. Momentos depois, Stella volta e se prepara para encontrar o intruso. Mas é seu amigo Cornelius dizendo coisas em latim e perguntando se ela está treinando Tony. De volta a Franklin e Irene, eles verificam os pertences do estranho e encontram um livro, um tablet estranho e algumas moedas de ouro. De repente, eles ouvem um barulho e descobrem que o homem está tentando sair da cama, mas o empurram de volta quando percebem que ele está com febre. Irene está convencida de que isso é similar a um vírus que ela teve no passado, mas eles não têm mais o remédio certo, então Franklin sai para a farmácia. Quando chega lá, o balconista chama o médico para obter a autorização primeiro. O médico pede para falar com Franklin e ele recebe a notícia ruim sobre sua esposa. No caminho de volta, Byron se aproxima, querendo apoio para sua campanha. Franklin diz que não gosta dele e vai embora. Então Byron falsifica sua assinatura. Mais tarde, Janine diz a Byron que viu a polícia visitando seus vizinhos. Em casa, Irene encontra uma foto dentro do livro mostrando o homem com um bebê e o nome Gabriel embaixo. Ela ouve o cara tossindo sem parar, então prepara uma infusão especial para ele e lê o livro para ele. Eventualmente, o estranho acorda e se apresenta como Jude. Ele não sabe de onde é, só se lembra de algumas montanhas geladas e chuva. De algum modo, ele caiu e tudo ficou preto, depois alguém o estava carregando. Quando Franklin volta, ele confronta Irene sobre sua saúde. Para acalmá-lo, ela come mais e promete fazer tudo o que o médico disser, desde que Franklin a apoie em sua busca por respostas. Eles alimentam Jude e trancam o quarto dele antes de ir para a cama. No meio da noite, Jude abre a fechadura para escapar e rouba uma faca da cozinha. Ele se esgueira até o banheiro, onde retira um pequeno objeto brilhante de sua perna, que ele então destrói. Depois de jogá-lo na pia, ele sai de casa. Na manhã seguinte, Cornelius insiste que Tony precisa de algo chamado perdisco, porque ela é a próxima na linha, mas Stella discorda. Então Cornelius dá a Stella uma missão especial, explicando que ela deve encontrar o filho de alguém importante que eles conhecem. Ela também deve levar Tony, caso não queira que Cornelius a leve embora. Depois que Cornelius sai, Tony pergunta o que é um perdisco, e Stella diz que é um rito de passagem e pede para ela fazer as malas porque elas vão viajar. Elas entram no corredor secreto da igreja e, usando um painel escondido, Stella escolhe o destino delas. Elas entram no teletransportador e, depois de apenas alguns segundos, saem para se encontrar nos Estados Unidos. De volta a Franklin, ele leva as moedas misteriosas para uma casa de penhor. O comerciante diz que são doblões espanhóis do século XVIII, mas não consegue dizer onde foram cunhadas. Em casa, as luzes piscam misteriosamente. Quando o casal vai ver Jude, ele ainda está no quarto dele. Eles o levam para o café da manhã e ele acaba vomitando no carro. Depois de tomar um banho, Jude pega as roupas que Irene deixou para ele. Ao tocá-las, ele lembra de estar sendo perseguido e atacado por outro homem. Depois, Jude vai até a cidade com Franklin, supostamente para fazer alguns recados. Porém, Franklin para o carro na estação de ônibus e oferece $5.000 para Jude ir embora. Quando Jude está prestes a embarcar no ônibus, Franklin muda de ideia e o faz voltar. Em casa, Irene olha o quarto de Jude e encontra um pote com uma esfera estranha e brilhante. Ela coloca-se a esfera sobre uma mesa e ela desaparece imediatamente, deixando apenas as coisas que estavam em cima dela. Nesse momento, Denise chega para uma visita e Irene corre para esconder a esfera. Denise encontra o livro com a foto dentro, então Irene finge que comprou o livro de segunda mão e que a foto já estava lá. Depois, os rapazes voltam e Irene diz a Denise que Jude é o cuidador deles. Denise ainda desconfia e depois do jantar, em vez de voltar para
casa, ela fica com um amigo na cidade. Enquanto isso, Irene conta a Judy sobre seu filho, que se deletou quando Denise tinha apenas 5 anos. Em troca, Judy explica que o homem na foto é seu pai Gabriel, que o deixou quando ele era jovem. Judy acha que foi enviado aqui para encontrá-lo e Irene concorda em ajudá-lo. No banheiro, Franklin encontra a faca ensanguentada. Quando ele abre a torneira, percebe os fragmentos do estranho objeto voltando à superfície, mas antes que ele possa olhar mais de perto, a água os leva embora. No parque, Byron está pendurando mais cartazes para sua campanha quando recebe uma ligação do comitê. Eles descobriram que ele falsificou algumas assinaturas, então o obrigam a desistir da campanha ou enfrentará consequências legais. Naquela noite, ele decide entrar no galpão de Franklin novamente e desta vez encontra a porta secreta. Então ele entra no corredor e também descobre o teletransportador. Na manhã seguinte, Judy pega o pote com a esfera brilhante e a enterra no jardim. Nesse momento, ele é encontrado por Byron, que faz muitas perguntas. Judy diz que é apenas um cuidador e vai embora. Mais tarde, depois de Judy tomar um café, Franklin rouba a caneca e a leva até Thomas, pedindo para ele verificar impressões digitais, enquanto explica o que viu no banheiro. Porém, Thomas diz que a história parece louca e acha que Irene estava certa quando disse que Franklin não está bem mentalmente. Ao mesmo tempo, Judy e Irene vão até a biblioteca e pedem ajuda para encontrar o homem na foto. O bibliotecário encontra uma coincidência online de um jornal. Descobre-se que o pai de Judy foi preso muitos anos atrás e também tinha amnésia. Quando o casal chega em casa, Franklin chama Irene por causa da mentira que ela contou a Thomas e a lembra de que Judy não é um substituto para o filho que morreram. Irene não escuta, então um Franklin furioso sai para dar uma volta e vê Byron queimando todos os seus cartazes de campanha. Enquanto isso, Tony e Stella se encontram com seu contato Nick, que as leva para dentro de um antigo armazém onde uma máquina calcula alguns números para reduzir a área de busca. Porém, ainda é uma grande área para encontrar uma pessoa. Então, Nick terá que ir com elas. Usando sua van equipada, eles conseguem reduzir ainda mais o sinal. O trio sai junto e durante a viagem, Tony encontra um baú com armas. No lar de idosos, Chandra é demitida porque foi pega roubando dos pacientes. Ela decide visitar Irene e fica desapontada ao ouvir que Judy já é o cuidador deles, mas deixa o cartão de visita dela. Antes de ir embora, ela finge que vai ao banheiro e procura algo para roubar. Algum tempo depois, Irene pede para Judy atender o telefone que está tocando, pois ela está tomando banho. É o atendente da casa de penhor que encontrou um comprador para as moedas. Judy finge ser filho de Franklin e consegue o número do comprador. Então Judy liga para o número e pede por Gabriel, mas o homem diz que ele está enganado. Ele também diz algumas palavras em latim que combinam com o que Cornelius disse a Stella. Assustado, Judy desliga e conta a Irene que era um telemarketing. Antes de dormir, Irene dá dinheiro a Judy por todo o trabalho que ele tem feito na casa. Depois, Judy percebe que seu tablet sumiu e desconfia de Chandra. Ele pega o cartão de visita dela para procurá-la, mas se perde e entra em um bar para pedir direções. Denise está no mesmo bar com seu amigo, então eles acabam ficando com Judy. Ele se diverte tanto que concorda em subir no palco para o karaokê, mas acaba cantando uma música lenta em latim. Todos ficam olhando para ele como se fosse um esquisito. Então, quando Denise se distrai, Judy sai do bar. Na bilharia, Franklin joga sozinho até que Byron chega e o acusa de ter chamado as autoridades por causa da assinatura. Mas Franklin jura que não foi ele. Os dois acabam jogando sinuca juntos e conversando sobre suas esposas. Franklin não tem certeza se Irene ainda o ama e Byron explica que Janine era viúva quando ele a conheceu. Então, até hoje, ele se sente como um prêmio de consolo. Eles ficam tão bêbados que Byron confessa ter visto o quarto secreto no galpão. Então, Franklin concorda em mostrar mais. No meio da noite, Irene acorda e percebe que Judy e Franklin ainda não voltaram. Então, ela sai de carro para procurá-los. Byron e Franklin chegam e entram imediatamente no teletransportador. No entanto, nada acontece e agora Byron acha que aquele lugar sempre foi um tipo de masmorra. De volta a Judy, ele está andando pela estrada e se assusta ao ver um carro de polícia, então tenta correr. O policial vai atrás dele e o agarra, fazendo Judy lembrar de seu atacante. É revelado que ele esfaqueou o homem várias vezes, explicando o sangue em suas
suas roupas. O policial prende Judy no mesmo momento em que Irene passa por aquela área. Na delegacia, Irene está desapontada com Judy fugindo e exige a verdade. Judy explica que a vida inteira foi mantido em um local isolado no meio do nada para proteger a porta misteriosa. Existem muitas delas e ninguém sabe quem as construiu ou por quê, mas são muito antigas. O planeta que Irene vê é apenas um deserto onde as coisas vão para morrer. O homem que Judy matou tinha sido um guarda que tentou impedi-lo de fugir. E se os membros da organização dele o encontrarem, também o matarão. Judy acha que Gabriel passou pela porta e por isso a usou em sua busca. Então Irene usa seu charme para convencer o policial a deixar Judy ir. Enquanto isso, o grupo de Stella chega a uma torre de transmissão e Nick começa a escalá-la para hackear. Tony tenta tirar uma foto e Stella a proíbe de postar algo nas redes sociais. Quando Nick recebe uma notificação da torre, um trabalhador chega, então Stella precisa rapidamente nocauteá-lo e trancá-lo na van dele. Depois disso, o trio segue viagem enquanto Nick anuncia que estão indo para Illinois. Algumas horas depois, Stella pede para Nick pegar outro caminho e parar perto da floresta. Ela anda entre as árvores, lembrando-se de quando veio aqui com seu pai quando era jovem para uma missão. Stella deveria ficar no carro com o radar, mas a seguiu e viu ele brigando com uma garota adolescente que não queria ir com ele. A garota o esfaqueou e fugiu. Então o homem disparou a arma para tentar pará-la. Depois, Stella ajudou seu pai a jogar o corpo no carro e jogá-lo no lago. Naquele dia, ele a ensinou que esse era o dever deles. Na van, Nick ensina Tony a atirar e acidentalmente diz que conhecia o pai dela, de quem Tony não sabe nada. No dia seguinte, Franklin leva Irene ao hospital e o médico fica feliz em ver que ela está muito melhor. Ao mesmo tempo, Denise visita a casa novamente e pergunta a Judy sobre a foto no livro. Judy diz que sua família fazia parte de um culto e ela acha que é só uma piada. Quando o casal volta, Franklin pega uma câmera antiga e a dá para Byron, pedindo para ele revelar as fotos e ver a verdade. Mais tarde, Irene visita Chandra e a mantém distraída enquanto Judy entra para pegar seu tablet. No entanto, ele também encontra um colar com o mesmo objeto que ele usava na perna, então ele corre para confrontar Chandra. Uma discussão começa e Judy revela que Chandra tem muitas coisas que roubou dos pacientes. Irene promete manter o segredo se ela contar de onde pegou o colar. Depois que saem, Judy explica que o tablet é uma chave e que as cápsulas são rastreadores, por isso ele tirou o dele. Ele acha que o colar pertencente a seu pai. Enquanto isso, Byron revela as fotos e vê Irene e Franklin na plataforma de observação. Ele corre para casa, procura informações online e encontra milhares de teorias conspiratórias. Eventualmente, ele encontra uma chamada A Porta Impossível, que tem uma arte de um missionário argentino de 1723. Quando Franklin chega em casa, encontra o galpão e a porta secreta aberta. Acontece que Byron está trabalhando na porta misteriosa, mas não conseguiu fazê-la funcionar. Franklin nota impressões digitais sanguentas ao lado da porta e puxa a pedra, revelando um painel de controle. Ao contrário da de Stella, falta a esfera e Franklin suspeita de Judy. No caminho de volta para casa, Byron nota algumas folhas flutuando e começa a cavar naquele local, encontrando o pote com a esfera desaparecida. Naquela noite, quando Franklin sai para levar o lixo, encontra a carta de Irene e fica devastado ao ler o conteúdo. Ele volta para casa e diz a Judy que antes tudo estava bem, mas agora, com ele lá, só trouxe dor. Judy pergunta se ele tem certeza, o que faz Franklin sair e passar a noite na casa de Byron. Enquanto isso, o grupo de Tony chega a Illinois e fica em um motel. Quando Stella vai à máquina de refrigerantes, ouve barulhos estranhos vindos do quarto de Nick. Ela descobre que ele está fazendo truques com uma das esferas para impressionar uma funcionária noturna. Stella paga para a mulher ir embora e repreende Nick por fazer coisas perigosas, lembrando que seu irmão morreu por não se comportar. Nick retruca dizendo que Stella não é muito melhor, já que está escondendo a verdade de Tony. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Nick conta para Tony que Stella era rebelde na adolescência e a critica por não falar sobre o irmão dele. Quando ele tenta dizer que Tony se parece com o irmão dele, Stella bate o rosto dele na mesa. Ela arrasta Tony para a van e parte sem Nick. Durante a viagem, Stella explica que a pessoa que estão procurando
torturando faz parte da organização deles e que precisam pará-lo antes que coloque outras pessoas em perigo. Tony concorda em usar a máquina de Nick para descobrir para onde ir em seguida. Enquanto isso, Judy e Denise visitam o antigo dono do colar que Chandra mencionou. Eles encontram um homem que explica que o colar pertencia ao pai dele, que era caminhoneiro. Um dia ele deu carona a um estranho que parecia estar fugindo de algo. As suspeitas se confirmaram quando o caminhoneiro percebeu que estavam sendo seguidos. O carona pegou uma faca no porta-luvas, removeu um rastreador do tornozelo e deu ao motorista antes de fugir. Enquanto isso, Byron mostra a esfera para Franklin, mas ele não se interessa e diz para Byron tentar sozinho. Franklin então volta para casa e confronta Irene sobre a carta. Ela tenta se desculpar, dizendo que cometeu um erro, mas Franklin acredita que há algo muito errado no casamento deles e sente que não é suficiente para ela querer ficar. No galpão, Byron coloca a esfera no painel de controle, mas nada acontece. Na delegacia, Thomas descobre que Judy foi preso na outra noite e começa a ter dúvidas sobre a caneca. Momentos depois, ele visita Irene e mostra tudo o que descobriu sobre Judy, graças às impressões digitais. Há um histórico de incidentes violentos e internações psiquiátricas. Thomas quer prender Judy, mas Irene finge que já o demitiu por embriaguez. Logo depois, Denise e Judy voltam com informações sobre onde o pai dele foi visto há alguns anos. Judy quer seguir a trilha do pai e Irene e Denise concordam em ir com ele, mas Franklin fica. Em particular, Irene mostra o relatório de Thomas para Judy, que diz que tudo foi inventado pela organização dele para que a polícia o capturasse. Após o grupo sair, Franklin recebe uma ligação do comprador das moedas e descobre a mentira de Judy. O comprador explica que as moedas são muito raras e pergunta onde ele as encontrou, mas Franklin fica nervoso e desliga. Nesse momento, Byron o chama para o galpão e revela que conectou um gerador ao teletransportador. Ele deduziu que a esfera era o carregador da máquina e que ela perdeu energia quando foi retirada. Agora ele quer recarregá-la. Assim que eles ligam o gerador, todo o túnel começa a tremer e a esfera emite uma forte onda de choque que faz as luzes da vizinhança piscarem, ativa alarmes de carros, faz cachorros latirem e até mata pássaros. Na van, a máquina de Nick entra em curto-circuito e quase faz Stella bater. Ela e Tony percebem que chegaram a um bairro sem energia. Quando a esfera para, Franklin e Byron usam o teletransportador. Byron vomita antes de pisar na plataforma de observação, maravilhado com a beleza do planeta. Franklin admite que nunca foi corajoso o suficiente para sair, mas agora finalmente está pronto. Ele revela que vem trabalhando em trajes espaciais há anos. Eles precisam terminar os trajes e Byron concorda em ajudar. Ele vai às compras para buscar equipamentos de mergulho. Ele também passa em casa para pegar algumas ferramentas e precisa mentir para Janine sobre o projeto. Ela fica frustrada porque ele mal está em casa ultimamente e começa a reclamar da vergonha que ele trouxe para a família com a assinatura falsa. Isso faz Byron perceber que foi ela quem o denunciou ao conselho. No parque, Stella está pendurando cartazes de desaparecido com o rosto de Judy. Ela é encontrada por Thomas, que aponta que a van está estacionada no lugar errado e fica desconfiado de dois estrangeiros de férias na pequena cidade. De repente, Tony começa a gritar coisas aleatórias em espanhol e Stella briga com ela de propósito. Como Thomas não entende o que elas estão dizendo, ele fica desconfortável e vai embora. Mais tarde, no hotel, Tony verifica as redes sociais e encontra um vídeo de Judy cantando no karaokê, mas Stella anuncia que investigará isso sozinha. Depois que ela sai, Tony liga para Nick pedindo ajuda. Stella chega ao bar e um funcionário dá o cartão de visita de Chandra, que Judy acidentalmente deixou para trás. Em seguida, ela visita Chandra, que se recusa a falar a menos que receba pagamento. Sem dinheiro, Stella volta ao hotel e encontra Cornelius esperando por uma atualização. Mais tarde, Cornelius e as garotas vão ver Chandra novamente. Ele tenta pagar com doblões, mas Chandra não acredita que seja ouro de verdade e exige dinheiro. Cornelius responde machucando-a até que ela entrega a localização de Judy. Depois ele a mata e queima o corpo dela no carro. Enquanto isso, Irene, Judy e Denise chegam ao lugar onde o caminhoneiro supostamente deixou Gabriel. Eles conhecem Hannah, que explica que costumava namorar Gabriel, mas ele foi embora há 15 anos sem avisar. Quando ela ouve por quanto tempo o grupo estava dirigindo, ela os convida para passar a noite. Irene liga para casa, mas Franklin não atende, então ela deixa uma mensagem. Ela também continua ouvindo barulhos estranhos pela casa, mas Hannah jura que é só o vento. No entanto, enquanto os outros estão distraídos, Hannah entra em um quarto escondido. Lá, Paul está assistindo a todos pelas câmeras escondidas. Ele rastreou a ligação de Irene e confirma que é o mesmo número do homem com as moedas, revelando que Paul era o comprador misterioso. Depois, Hannah deixa Judy dormir no quarto de Gabriel e ele fica surpreso ao encontrar o mesmo livro que estava lendo. Há muitas anotações nas margens e um pedaço de papel com runas. No outro quarto, Irene se desculpa com Denise pela morte do pai dela, culpando-se pelo que aconteceu. Um flashback mostra que o filho de Irene estava profundamente deprimido, mas ela o pressionou a cuidar da família. Essa pressão foi o que o levou a acabar com tudo. Na manhã seguinte, o trio vai embora e Paul o segue de carro. Enquanto isso, Byron e Franklin finalmente terminam os trajes espaciais e vão até a plataforma de observação. Porém, Franklin decide não sair porque quer compartilhar o momento com Irene. Byron sai sozinho e descreve pelo rádio como é incrível. Franklin
lembra de não ir muito longe, mas Byron diz que consegue ver alguns móveis e desaparece na curva, perdendo toda a comunicação, fazendo Franklin assumir o pior. Quando a família volta, Franklin diz que tudo está bem, mas é claro que ele está se afogando em culpa. Judy vai para o quarto e revela que roubou o livro da casa de Hannah. Usando as anotações e o tablet, ele começa a traduzir a mensagem. Enquanto isso, Irene leva Denise ao teletransportador, explicando que o encontrou depois que seu filho morreu e sempre achou que estavam conectados. Ela conta sobre o outro planeta, como ele a ajudou a lidar com o luto e como encontrou Judy lá. Denise não fica feliz ao descobrir que mentiram tanto para ela e vai embora. No dia seguinte, Judy procura pela esfera, mas só encontra o buraco no chão. Franklin volta à plataforma de observação, mas Byron ainda não responde. No caminho de volta, Janine aparece perguntando se ele viu o marido, e Franklin finge não saber de nada. Então Judy confronta Irene e Franklin sobre a esfera, avisando que ela é perigosa. Ele anuncia que vai embora em breve para seguir as pistas sobre o pai, e Franklin pergunta sobre o planeta. Judy confirma que é só um deserto vazio. Enquanto isso, Cornelius para a van para se aliviar e encontra os pássaros mortos na área. Na van, Stella explica para Tony que terá que matar Judy quando o encontrar. Caso contrário, a organização vai levar Tony embora. A conversa é interrompida por Cornelius, que conta sobre os pássaros e vê Judy saindo de carro. Stella decide segui-lo na van enquanto Cornelius e Tony espionam a família. Observando a casa da floresta, Cornelius revela a Tony que o irmão de Nick é o pai dela e que pode apresentá-los quando tudo acabar. Tony caminha em direção à casa e Franklin sai para encontrá-la, mas Cornelius aparece atrás dele com uma arma. De volta a Judy, ele se encontra com Denise e tenta convencê-la de que nunca mentiu. De repente, Stella aparece atirando. Então, os dois se escondem atrás de um carro. Judy diz a Denise para voltar à casa dos avós antes de correr para a floresta, atraindo Stella. Denise volta dirigindo e encontra os avós sendo mantidos reféns por Cornelius. Ele a captura também e ameaça matá-la, até que Irene revela que o teletransportador está no galpão. Cornelius entrega a arma a Tony e ordena que ela mantenha a família dentro da casa enquanto ele procura pela porta especial. Assim que ele sai, Irene tenta fazer Tony ver a razão. Depois de hesitar, Tony pega uma faca para libertá-los, mas Cornelius retorna e a impede. Enquanto discutem sobre o que é certo para o bem maior, Denise tenta usar suas chaves para cortar as amarras de Franklin. Cornelius liga para Stella e compartilha um novo plano. Ela grita na floresta que capturaram Denise e sua família, então, se Judy quiser salvá-los, ele deve se render. Judy se entrega e enquanto Stella o arrasta para a van, ele diz que se lembra dela de sua infância, ajoelhada diante de sua mãe em uma cerimônia especial. Quando chegam à casa, Cornelius golpeia Judy com a arma e diz que ela o enviou. Judy não acredita e Cornelius o chuta, culpando-o por colocar a família em perigo. É hora de Stella matá-lo, mas ela não consegue. Cornelius decide fazer isso, mas Franklin o ataca, sendo facilmente jogado de lado. Cornelius tenta matar Stella por sua traição, mas Judy o ataca também. Isso dá uma abertura para Franklin derrubá-lo com a bengala de Irene. Stella pega a arma e declara que não haverá mais mortes antes de eletrocutar Cornelius até ele desmaiar. Depois, Cornelius, amarrado e amordaçado, é jogado na van. E Stella diz que ela e Tony vão viajar para longe. Ela não está preocupada com perseguições porque Cornelius agora é sua moeda de troca. Pouco depois, na estrada, um carro bate na van por trás. Stella tenta acelerar, mas o carro a atinge pela lateral, jogando a van para fora da estrada. A van rola por um morro até parar no fundo. Vários homens cercam o veículo e prendem as mulheres, enquanto Hannah e Paul cumprimentam Cornelius. Na casa, Denise diz a Judy que irá com ele. Eles entram no galpão e Judy coloca seu tablet no painel de controle, revelando que é um teclado. Agora eles podem escolher o destino. Então ele insere o endereço que viu no papel do livro, mas também aponta que o local reinicia após cada viagem. Depois de emocionantes despedidas, os dois desaparecem no teletransportador e chegam a um prédio chique em Bangkok. De volta a Franklin, ele finalmente conta a Irene sobre Byron e os trajes espaciais. Ele acredita que Janine merece um desfecho, então vai procurar Byron. Irene o apoia e diz algumas palavras de amor antes de deixá-lo ir. Do lado de fora, Franklin fica surpreso ao encontrar a mesa de centro deles. Ele continua andando, mas perde a conexão com o rádio. Eventualmente, Franklin encontra um corpo com uma faca no peito sem saber que é o homem que Judy matou. De repente, ele percebe que o traje está ficando sem ar e é difícil respirar. O rádio funciona por um segundo e ele consegue
consegue relatar a Irene antes de desmaiar. Ele acha que seu tempo acabou, mas nesse momento, Irene aparece e remove seu capacete. Descobre-se que o ar é respirável para humanos e há até mesmo uma cidade nas proximidades. Terminando assim a primeira temporada de Night Sky, série de ficção científica e drama de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.